Rodrigo, a gente ainda Exatamente. só, né, nesse tema aí, né, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, aliados europeus, tantas coisas, né? A gente falando muito sobre esses assuntos. Isso deixa muitos investidores, às vezes, né, ansiosos, ficam muita gente ali, né? Será que devo me posicionar nas empresas ligadas a petróleo ou não? Enfim, a gente sabe que tem um temor muito grande por uma possível guerra vir realmente acontecer, o mercado fica todo oscilando por conta disso, muita volatilidade, mas eu queria entender nesse contexto geopolítico, né, na sua opinião, como que ele afeta realmente, né, o mercado, as estratégias de investimentos como um todo. Eu até estava falando com o Google um pouco antes, né, petróleo em alta gera inflação, muda toda a questão de política monetária, sobem juros, aí o investidor fica muito naquela, vou para uma renda fixa ou não, aproveita esse embalo, né? Queria entender um pouco a sua visão em relação a isso. Olha, assim, sendo bem sincero, eu acho que primeiro, pensando como investidor, tá? A gente que faz assessoria de investimentos, o primeiro passo é o cliente de fato definir qual que é o perfil de risco dele, porque num cenário desse, de risk-off global que a gente fala, né, que é todo mundo em tese saindo dos ativos de risco, indo para ativos mais conservadores, é o que a gente chama de um ruído de curto prazo. A gente ainda não sabe de fato o que vai acontecer mais para frente, quais vão ser as consequências e tudo mais. Então acaba sendo um ruído. E no ruído é aquela história, você está na savana africana, você vê um leão na sua frente, você corre ou você fica? O nosso cérebro tende a correr, tende a fugir. Então num cenário como esse, onde é um ruído, né, é um estresse grande, né, uma crise geopolítica e tudo mais, a tendência às vezes é sair. Você vê, por exemplo, o VIX, que é o índice americano negociado na Bolsa Americana, que indica risco, né, risco global, ele está na casa dos 30, né, que já indica um cenário de estresse. Então, querendo ou não, você vai ter mais volatilidade. Isso se traduz, de certa forma, sendo bem simples, em mais volatilidade. O investidor ele tem que saber se ele quer estar exposto a esse nível de volatilidade, se ele aceita isso no portfólio dele ou não. Né? Falar isso ano passado, quando a Selic estava 2%, 3%, 4%, o investidor ficava mais ansioso ainda, porque se ele saísse de cenário de bolsa, ativos mais agressivos, ele ia ter um cenário de renda fixa rendendo pouco. Agora já é um pouco mais fácil, onde a Selic está num nível mais elevado. Né? Então, o que isso traduz para a gente? A gente é um país onde 40% da bolsa é commodity, né? Então, se você for ver, vai ter esse choque de commodity global e a gente pode ser beneficiado pela volatilidade, pela demanda, pela inflação gerada por commodity, né? Então, por exemplo, você começa a ver rotações setoriais na bolsa, né? Você vê o investidor estrangeiro já entrou com quase 45, 50 bilhões de reais na Bolsa Brasil, né? Fazendo boas escolhas de empresas grandes, estão saindo de empresas de crescimento e indo para empresas de valor, né? E com foco também na parte de commodity, né? Então não é escolher qualquer coisa também, é saber se posicionar como um todo. Maravilha.